Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Desde que colocou os pés naquele saguão revestido de mármore e silêncio, Alina soube que sua vida não voltaria a ser a mesma. O ar era denso, carregado por um perfume amadeirado que parecia preso às paredes. A cada passo, os saltos emprestados ecoavam como se denunciassem sua presença a alguém que já a esperava, mesmo sem nunca tê-la chamado. Ela segurava a bolsa contra o corpo como um escudo. Os olhos percorriam o lugar com curiosidade contida. Tudo era luxuoso demais, limpo demais, silencioso demais. Havia algo de intimidador naquela opulência estática, como se cada objeto tivesse sido colocado ali para testá-la, para lembrá-la de onde vinha, e onde não pertencia. Mas ela estava ali por um motivo. O convite, ou melhor, a convocação, tinha sido tão repentino quanto misterioso. Uma empresa de consultoria a contratara para prestar um único serviço de assessoria privada. Bem remunerado. Sigilo absoluto. Nenhum detalhe além da localização. Quando ela perguntou para quem, recebeu apenas uma resposta: você saberá quando chegar. Agora estava ali. No palácio de vidro e concreto com vista para a cidade, esperando. A recepcionista, vestida de preto da cabeça aos pés, apenas assentiu com a cabeça e indicou o elevador. Último andar. Nenhuma palavra além disso. Quando as portas se abriram, Alina não esperava encontrar silêncio. Mas foi isso que recebeu. E ele estava lá. Sentado atrás de uma mesa de vidro que parecia flutuar, com uma janela imensa às costas, ele observava. O terno escuro vestia seu corpo como se tivesse sido costurado diretamente sobre a pele. Ele não disse nada. Não fez sinal. Apenas a olhou. Foi naquele momento que algo dentro dela vacilou. Havia um peso naqueles olhos. Não era julgamento. Não era desejo. Era algo mais perigoso. Era como se ele a enxergasse de verdade, como se soubesse o que ela temia e escondia, sem nunca ter trocado uma palavra. Ela ficou parada à porta, esperando a permissão que não veio. Ainda assim, entrou. Senhor. Tentou, a voz falhando. Nenhuma resposta. Nenhum aceno. Apenas o olhar. Alina umedeceu os lábios e se obrigou a caminhar. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. Ela estava acostumada com homens que falavam demais, que se impunham com palavras vazias. Mas aquele homem era um enigma envolto em silêncio. E, de alguma forma, isso a desestabilizava. Quando chegou à frente da mesa, ele se levantou. Alto. Imponente. Os olhos negros não desviaram dos dela. Nenhum sorriso. Nenhuma saudação. Ela estendeu a mão, sem saber se devia. Ele não a apertou. Mas também não ignorou. Deu um leve passo adiante, ficando tão perto que ela pôde sentir a respiração dele, morna e ritmada. A mão dele tocou levemente o pulso dela. Um toque sem pressa, sem força, mas cheio de um significado que ela não compreendia. A pele dela arrepiou. Por reflexo. Ele a soltou e caminhou até a parede lateral, onde havia uma pasta repousando sobre uma mesa menor. Abriu-a, tirou um contrato, e colocou diante dela. Com uma caneta ao lado. Ainda sem uma palavra. Ela leu o título, Acordo de Assessoria Pessoal Temporária. O valor estava ali. Era uma quantia absurda para um trabalho de apenas 5 dias. Nada técnico, sem exigências específicas. Apenas presença, observação e confidencialidade. Alina ergueu os olhos para ele. O senhor não vai me dizer do que se trata?
Ele a encarou por longos segundos. Depois, apontou para o contrato. Assine. Foi o que ele disse sem voz. Era loucura. Ela sabia. Mas havia algo nele, algo que fazia com que sua lógica se dissolvesse. Ela se ouviu dizer: tudo bem. Mas quero deixar claro que se algo sair do que foi combinado, eu vou embora. Ele assentiu. Leve. Único movimento. Assinou. O primeiro dia passou como um sonho estranho. Alina foi conduzida por uma assistente ao quarto de hóspedes, ou suíte, como chamavam ali. Era maior do que seu apartamento inteiro. Tinha vista para o mar, roupas dobradas com etiquetas intactas e um diário de anotações sobre a mesa. Nenhum comando. Nenhuma regra. E ele? Desaparecido. Aparecia em silêncio. Sumia em silêncio. O segundo dia foi pior. Pior porque ela já esperava. Já ansiava. Ele surgia sempre de forma inesperada, cruzava corredores, entrava em salas, tocava objetos e sumia. Nunca falava. Mas olhava. E o olhar dele dizia coisas que Alina não conseguia traduzir, apenas sentir. No terceiro dia, ela já o esperava. Ficava atenta aos ruídos. Os passos. O sutil barulho da porta principal. Foi quando ele a surpreendeu mais uma vez. Ela estava sentada na biblioteca, sim, havia uma, lendo o mesmo parágrafo pela terceira vez, quando ouviu a presença dele. Não passos. Mas um arrepio. Um aviso silencioso de que ele estava ali. Virou-se. E o viu. Parado à porta. Olhando para ela. O sol do entardecer entrava pela janela, criando um jogo de luz e sombra em seu rosto. O silêncio entre os dois era mais denso do que qualquer conversa. Ela se levantou. Caminhou até ele. Parou a um passo. Queria perguntar. Por que me chamou? Por que me olha assim? O que você quer? Mas não disse nada. E ele também não. Apenas estendeu a mão, com os dedos ligeiramente curvados. Ela hesitou por um segundo. Então, entregou a própria mão à dele. O toque foi diferente do anterior. Mais firme. Mais íntimo. Ele não puxou. Apenas sustentou o contato. O olhar. O momento. E foi então que ele a conduziu. Silenciosamente. Pelos corredores. Escadas. Portas. Até um salão vazio. Iluminado apenas por velas. Com um piano ao fundo. Ela olhou em volta, confusa. Ele se aproximou do instrumento, abriu a tampa e sentou-se. Dedilhou uma nota. Depois outra. E, sem dizer uma única palavra, começou a tocar. A melodia era lenta, profunda, melancólica. Alina sentiu os olhos arderem. Era como se ele estivesse dizendo tudo o que nunca disse com as palavras que só as mãos sabiam formar. Cada nota era um convite. Um chamado. Ela se sentou no chão, sem perceber. Assistiu. Ouviu. Sentiu. E, pela primeira vez na vida, foi tocada por alguém que não precisava falar para ser ouvido. Quando a música cessou, ele a encarou. Longamente. Depois, estendeu a mão mais uma vez. Ela se levantou. Aproximou-se. Mas dessa vez, não entregou apenas a mão. Entregou o corpo inteiro, o olhar inteiro, o silêncio inteiro dela ao dele. E ele aceitou tudo, sem dizer nada. Porque, naquele lugar e naquela noite,
não havia palavras suficientes para o que começava a nascer ali. Na manhã seguinte, Alina despertou antes do sol. O lençol acariciava sua pele como uma lembrança do toque dele, um toque que não havia sido físico, mas emocional. Dormira pouco, mas não sentia cansaço. Havia uma inquietação dançando sob a superfície, como se algo tivesse sido acionado dentro dela, e não houvesse mais volta. Ela se levantou em silêncio e caminhou até a varanda. A cidade ainda dormia, mas o mar já pulsava em ondas contínuas. O céu começava a se tingir em tons de dourado e cinza. E, por um instante, ela se sentiu como aquilo, uma paisagem de contrastes. Parte viva. Parte em ruínas. Foi quando notou. Sobre a mesinha de mármore, repousava uma fotografia. Não estava ali antes. Era dela, ainda criança, num campo aberto, com um sorriso tímido e os cabelos soltos ao vento. Ela congelou. Aquela foto não existia mais. Ou melhor, não deveria. Fora a única que ela tinha da infância com a mãe. Perderá durante uma mudança, anos atrás. Como ele a conseguirá? Por quê? A pergunta ecoou, mas não teve resposta. Ele, como sempre, não estava. Mas o gesto dizia muito. Mais tarde, naquele mesmo dia, a assistente a chamou para o jardim interno. Disse que ele a esperava. Sem palavras. Sem explicações. Alina caminhou entre as colunas cobertas por trepadeiras, sentindo o perfume das flores invadir os pulmões. Quando o viu, parado junto a uma oliveira, entendeu o porquê da escolha do lugar. Era o espaço mais silencioso de todo o palácio. E ele era o silêncio personificado. Ele estava de costas. Mas sabia que ela viera. Era como se sentisse. Virou-se lentamente. Os olhos mergulharam nos dela, e por um segundo, ela quis gritar: "Por que está me fazendo sentir tudo isso?" Mas se calou. Ele se aproximou. Em suas mãos, trazia algo embrulhado em tecido claro. Estendeu a ela. Era um caderno antigo, de capa marrom, desgastada nas bordas. Ela o reconheceu. O diário da mãe. Engoliu seco. Os dedos hesitaram ao tocar o objeto. Havia mais lembrança naquele papel do que suportava. Ele sabia. E mesmo assim, entregou. Quando abriu, viu uma página marcada com uma fita cor de vinho. Era uma anotação que ela lia de memória, mas nunca tinha visto com os próprios olhos desde que perdera o original. Filha, se um dia alguém enxergar a dor atrás do seu silêncio, segure essa mão. Ela não veio para te ferir, mas para te lembrar que ainda há beleza no mundo. Ela tremeu. Levantou os olhos e o viu ali, inabalável. Como conseguiu isso? Perguntou, a voz embargada. Ele apenas a olhou. E isso bastou. Não precisava responder. A presença dele ali, o diário em suas mãos, a foto sobre a mesa, tudo dizia que ele havia procurado, vasculhado o passado dela, não para invadir, mas para entender. Alina fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu que alguém tocava suas cicatrizes com cuidado. E esse toque era mais profundo do que qualquer palavra de consolo. Ao longo do dia, ela tentou fugir da própria emoção. Se ocupou com as anotações, passeou pelos corredores, fingiu ignorar a forma como ele aparecia e sumia. Mas o corpo não mentia. O coração, muito menos. Naquela noite, ela estava sozinha na sala de espelhos, um cômodo circular onde o reflexo se multiplicava infinitamente. Sentou-se ao centro, de frente para si mesma. E ali, entre os reflexos, confrontou a mulher que tinha se tornado. Estava cansada de fugir.
cansada de fingir força. Cansada de levantar muros contra tudo e todos. Quando sentiu a presença atrás de si, não se assustou. Ele já fazia parte do silêncio dela. Viu-o pelo reflexo, parado à porta. E esperou. Ele entrou devagar. O andar preciso. A postura ereta. Mas havia algo diferente naquela noite. Um peso no olhar. Uma hesitação no ombro. Ela se virou para encará-lo de frente. Você sabia. Desde o começo. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele não negou. Não confirmou. Mas se aproximou. E, de novo, tocou. Dessa vez, não no pulso. Não na mão. Ele se ajoelhou diante dela e pousou os dedos sobre o peito dela, leve, como se pedisse permissão. Sobre o lugar onde batia o coração. Onde ela mais guardava. Alina deixou as lágrimas caírem. Não havia gesto mais íntimo do que aquele. Não era desejo. Não era posse. Era compreensão. Ele a tocava exatamente onde doía. E, mesmo sem dizer nada, prometia: eu entendo. Eu estou aqui. Naquela noite, ela sonhou com a infância. Viu a mãe cantando no quintal, viu a si mesma com os pés descalços, correndo livre. Acordou com o coração quente, ainda molhado de lembrança. E quando desceu para o café, encontrou uma nova surpresa. Um quadro. Pequeno. Pintado à mão. Retratava a mesma cena do sonho, uma menina negra correndo entre flores, com os olhos fechados e um sorriso que desafiava o mundo. Ela não resistiu. Precisava saber quem ele era. Por que a escolhera? Como sabia tanto sem nunca ter perguntado? Foi até o escritório. Bateu na porta, mesmo sabendo que ele raramente respondia. Entrou. Ele estava lá. Sentado, como sempre, em silêncio. Mas quando ela cruzou a porta, ele se levantou. E desta vez, deu um passo além. Aproximou-se. Devagar. Olhos presos nos dela. Alina sentia o corpo inteiro reagir. Não era mais desejo. Era reconhecimento. Ele levou a mão ao rosto dela. Acariciou a bochecha com o dorso dos dedos. Um toque de reverência. Como se dissesse: eu não quero consertar você. Eu só quero te ver inteira. Ela fechou os olhos. E permitiu. Pela primeira vez na vida, alguém a via, não como uma mulher bonita, não como uma profissional eficiente, não como alguém para ser usada. Mas como um ser humano quebrado que ainda merecia ser amado. Ele não disse nada. Mas aquele silêncio gritou dentro dela. Naquela noite, ela escreveu no diário da mãe. Mãe, hoje alguém me viu. Tocou onde doía, e não me quebrou mais. Só me mostrou que a dor não é o fim, mas o começo de algo novo. E enquanto escrevia, soube, aquele homem era o início da parte mais inesperada de sua história. No quarto dia, Alina despertou com uma inquietação diferente. Não era ansiedade, medo ou expectativa, era algo mais profundo, mais primitivo. O corpo dela vibrava como se aguardasse algo que a mente ainda tentava rejeitar. Uma verdade incômoda começava a tomar forma dentro dela, a presença silenciosa daquele homem já não era mais uma ameaça. Era um chamado. E ela já não resistia. Tomou banho lentamente, permitindo que a água deslizasse por sua pele com mais atenção do que o habitual. Vestiu um vestido leve, de tecido fino, com as costas nuas. Olhou para o espelho e tentou se reconhecer. O que via ali não era apenas a mulher profissional que sempre batalhou para se proteger.
Era uma mulher à beira de um abismo, e parte dela queria pular. Desceu para o salão principal e, pela primeira vez, ele estava lá antes dela. De pé, junto à janela, com as mãos no bolso e o queixo levemente inclinado, observando o mundo como se nada nele o surpreendesse. Mas, quando ela entrou, ele virou. E algo mudou. Os olhos dele viajaram pelo corpo dela com a lentidão de quem lê uma carta à mão pela primeira vez. Sem vulgaridade. Sem pressa. Apenas verdade. Ela parou no meio do salão, sentindo a pele estremecer sob o olhar dele. Por que eu? Perguntou. Não esperava a resposta. Já sabia que não viria. Mesmo assim, ele se aproximou. Cada passo fazia o ar entre eles tremer. E então parou diante dela. Não a tocou. Não a beijou. Não disse nada. Mas o olhar dele, o olhar dizia tudo. Alina sentiu o coração acelerar. Quis se afastar, mas o corpo permaneceu. E foi nesse instante que entendeu, sua mente ainda buscava razões, limites, proteções, mas seu corpo já havia se entregado. Ela queria sentir. Queria descobrir. Queria que ele a tocasse como ninguém jamais tocou. E mesmo sem palavras, ele parecia ouvir o que o corpo dela implorava. Ele estendeu a mão, convidando-a para seguir. Ela hesitou. Mas o desejo, sutil e quente como vinho derramado, venceu. Caminharam juntos por um corredor estreito, envolto por cortinas de linho branco que dançavam com o vento. Os pés descalços dela tocavam o chão de pedra fria, contrastando com o calor que crescia dentro do peito. Ao final do corredor, uma porta de madeira antiga os aguardava. Ele a abriu com suavidade e a conduziu para dentro. Era uma sala sem móveis, com o chão coberto por tapetes e almofadas. O teto era alto, com uma claraboia redonda por onde a luz dourada da manhã invadia o espaço como bênção. Ela entrou. Ele não a seguiu de imediato. Fechou a porta e encostou-se nela. Alina girou sobre os próprios pés. O vestido balançou levemente. Ele ainda a observava, com o silêncio de quem sente, e jamais finge. Você me vê, mesmo quando eu tento esconder. Sussurrou. Ele se aproximou. Parou a centímetros dela. A mão dele subiu até o rosto dela, mas não a tocou. Apenas pairou. Como se dissesse, só se você permitir. Ela fechou os olhos. E permitiu. O toque dele foi leve, quase inexistente. Mas a pele dela se incendiou. Era como se o corpo estivesse esperando por aquilo a vida inteira. O dedo dele deslizou da têmpora até a linha do maxilar, depois pela garganta, parando sobre a clavícula. Alina estremeceu. Ele desceu a mão pelas costas nuas, devagar, como quem explora um território sagrado. Cada gesto dele tinha a reverência de um homem que sabia o poder que segurava nas mãos, mas jamais abusaria disso. Ela sentiu os olhos marejarem. Não de dor, mas de rendição. Porque nunca ninguém havia tocado seu corpo com tamanha delicadeza e, ao mesmo tempo, firmeza. Não era pressa. Não era domínio. Era cuidado. Desejo contido. Respeito profundo. O silêncio dele preenchia tudo. E o corpo dela falava por ela. As mãos dela subiram até o peito dele, tocaram a camisa. Sentiu o coração dele bater forte, assim como o seu. E naquele ritmo compartilhado, houve comunhão. Alina se aproximou ainda mais, até encostar a testa no ombro dele. Ele a envolveu. Não com fome, mas com abrigo. Ali, entre os braços dele, Alina sentiu que podia desmoronar. Que não precisava fingir,
nem se proteger. Porque, pela primeira vez, estava em um lugar onde o corpo era ouvido, respeitado e desejado, sem precisar dizer nada. O tempo parou. A luz da claraboia dançava sobre eles. Ele a pegou pela mão e os dois se sentaram entre as almofadas. Ela se deitou, com a cabeça no colo dele. E ele acariciou seus cabelos por longos minutos, como se aquilo fosse tudo o que ele precisava fazer naquele momento. Era o tipo de silêncio que curava. Alina fechou os olhos. Sentia o peito expandir, não por falta de ar, mas por transbordamento. Tantas emoções sufocadas. Tantas vontades contidas. Tantas vezes se recusando a sentir por medo de se perder. Mas agora, ao lado daquele homem que não dizia nada, ela estava se encontrando. E chorou. Sem soluços. Apenas lágrimas. Ele enxugou cada uma com o polegar, sem perguntar. Sem pressionar. Apenas ficando presente. Foi ali, naquele momento, que Alina compreendeu, o corpo havia feito sua escolha. Antes da mente. Antes da lógica. Antes de qualquer explicação. E era essa escolha que agora guiava tudo. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para seus aposentos, os pés descalços e a pele ainda vibrando, Alina parou diante de um espelho. Olhou-se. De verdade. E pela primeira vez, não se sentiu pequena. Não se sentiu frágil. Sentiu-se inteira. Ele não havia dito nada. Nenhuma frase de efeito. Nenhuma promessa. Mas o que ele fez com o corpo dela, sem sequer despi-la, foi mais poderoso do que qualquer sedução. Ele escutou seu silêncio. Leu sua pele. E falou com o toque aquilo que ninguém jamais ousou dizer com palavras: eu vejo você. E não vou embora. Naquela noite, ela escreveu. Hoje, não houve beijos. Não houve camas. Mas meu corpo se abriu como flor. E ele entendeu cada pétala. Naquela noite, o palácio parecia respirar de forma diferente. As paredes exalavam um calor silencioso, como se cada pedra tivesse absorvido os sentimentos deixados nos corredores por onde Alina e ele haviam passado ao longo dos últimos dias. Tudo estava suspenso, o tempo, o medo, a lógica. Só havia o agora. Só havia o que ela sentia quando ele entrava no ambiente. E, naquela noite, ele entrou. Sem anunciar, sem pedir licença. A porta do quarto dela se abriu com um ruído sutil. Alina já estava de pé, em frente à janela, de camisola clara e cabelos soltos. Como se já soubesse que ele viria. Ela se virou. Ele estava ali. O mesmo silêncio. A mesma presença. Mas, dessa vez, havia algo nos olhos dele que não estava ali antes, um pedido contido, uma decisão feita. Alina não recuou. Ele fechou a porta atrás de si e, lentamente, caminhou até ela. O chão parecia absorver cada passo. A luz da lua desenhava contornos suaves sobre o rosto dele, acentuando o mistério, a beleza, a intensidade que o silêncio carregava. Parou diante dela. Alina inspirou, o peito subindo e descendo lentamente. Não precisa falar nada. Disse ela, com a voz quase trêmula. Eu já escuto você. Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos, como se ela fosse feita de vidro fino. E então, como se não existisse mais distância entre eles, os corpos se aproximaram até se tocarem por inteiro. Peito com peito. Respiração com respiração. Ele não a beijou. Apenas encostou os lábios na testa dela, num gesto que dissolveu tudo o que ela ainda tentava manter de pé. Ela fechou os olhos. E desabou.
O primeiro beijo veio depois, lento como a aurora, quente como vela acesa. Foi um beijo de cuidado, não de pressa. Um beijo que pedia permissão e oferecia entrega. A boca dele dizia o que a voz calava: eu estou aqui. Eu te escolho. Eu vou com você até o fim. Ela respondeu com as mãos. Subiu os dedos pelo peito dele, sentindo o tecido ceder até alcançar a pele. O calor era real, vivo, pulsante. Quando ele a ergueu nos braços, Alina se deixou conduzir como nunca antes. Não por submissão, mas por confiança. Foi deitada entre os lençóis, com o cabelo espalhado sobre os travesseiros e os olhos ainda úmidos, que ela viu a forma como ele a olhava, não como um corpo, mas como uma revelação. Ele se despiu diante dela. Sem pressa. Sem artifício. Como alguém que não precisava provar nada. Como alguém que sabia que o que vinha a seguir era mais do que desejo, era verdade. Quando se deitou ao lado dela, não foi para tomar. Foi para ouvir. E o corpo dela falou. Ela se moveu devagar, permitindo que ele a tocasse como ninguém jamais tocou. Não apenas com as mãos, mas com a respiração, com os olhos, com a presença inteira. Ele deslizou os dedos pela clavícula dela, descendo pela curva dos seios, contornando cada traço como se estivesse lendo um mapa sagrado. E cada gesto que fazia, ele parava, observava. Como se perguntasse: você está pronta para ir mais fundo? Ela sentia sem palavras. Porque não era sua mente que respondia. Era sua alma. Os toques foram se tornando mais quentes. Mais íntimos. Mas nunca apressados. Ele beijou cada centímetro do corpo dela como quem reverencia um altar. Dos ombros aos pulsos. Da barriga às coxas. E quando enfim a penetrou, fê-lo com a suavidade de quem entende o peso da entrega. Alina soltou um suspiro longo, profundo, irreprimível. O corpo dela tremia, não de medo, mas de emoção. Era a primeira vez que se entregava a alguém, e não se sentia invadida, mas acolhida. Ele a segurou firme. Não para dominar, mas para sustentá-la. Os movimentos começaram suaves, quase lentos demais. Ele observava cada reação dela, ajustando o próprio ritmo como se dançassem uma música silenciosa que só os dois ouviam. Ela chorou de novo. Não de dor. Mas porque nunca pensou que poderia sentir tanto. Os corpos se encontraram no meio do quarto, sob a luz da lua, em uma coreografia lenta e intensa. E, no clímax, ela gritou sem medo. Gritou como quem expulsa fantasmas. Como quem diz: estou viva. Estou aqui. Finalmente. Ele a abraçou como se prometesse proteção para o resto da vida. Não falou nada. Mas a forma como a manteve nos braços, respirando junto, com a testa colada na dela, dizia tudo. Dizia: você é minha. E eu sou seu. Não importa o que o mundo diga. Depois, ficaram em silêncio. Ele deitado de lado, com a mão sobre a barriga dela, sentindo a respiração baixar. Ela ainda com os olhos fechados, tentando entender como algo tão profundo podia ser tão real. Você me curou. Sussurrou ela. Sem dizer uma palavra. Ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Como se dissesse: você nunca esteve sozinha. Ela adormeceu com os dedos entrelaçados aos dele. E sonhou, pela primeira vez em muito tempo, sem medo. Acordar nos braços dele foi como abrir os olhos em outro mundo. O quarto permanecia mergulhado no silêncio da madrugada, mas o corpo de Alina despertava em outra frequência. Seus sentidos estavam aguçados, sensíveis ao menor movimento, ao mais leve respirar.
O corpo dele, quente, presente, real, estava entrelaçado ao dela como uma promessa que não precisava ser dita. Ela não quis se mexer. Por um instante, quis apenas ouvir o coração dele batendo, sentir os dedos dele ainda repousando sobre sua cintura, e guardar aquele momento como um sussurro eterno. Mas ele se levantou primeiro. Sem alarde. Sem palavras. Apenas se ergueu, vestiu-se com movimentos lentos e saiu do quarto sem sequer olhar para trás. Alina permaneceu deitada, sentindo a ausência dele como um vento frio sobre a pele ainda quente. Uma parte dela esperava que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mesmo uma palavra sussurrada, ou um simples fique. Mas ele não disse. E isso, pela primeira vez, doeu. Ao descer para o café da manhã, ela o encontrou já sentado à mesa externa, sob a sombra de uma pérgola coberta por folhas verdes. O rosto dele estava voltado para o mar, e o perfil imóvel parecia esculpido em pedra. Ela se aproximou. Bom dia. Disse com suavidade. Ele virou lentamente o rosto. E então aconteceu. Os olhos dele a encontraram. E falaram. Não pediram desculpas. Não prometeram eternidade. Mas disseram, com firmeza, eu ainda estou aqui. E isso foi o suficiente para desarmar a insegurança que começava a se insinuar. Alina se sentou, e pela primeira vez não tentou decifrar os silêncios dele, apenas os acolheu. Comeram juntos. Em silêncio. Mas não o tipo de silêncio que incomoda. Era o silêncio de quem sabe que o essencial não precisa ser traduzido em palavras. Quando ele pegou uma fatia de pão e passou manteiga com movimentos calmos, depois estendeu a ela sem olhar diretamente, Alina entendeu, ele estava cuidando. Do jeito dele. Com os olhos. Com os gestos. Com a presença. Os dias seguintes foram como uma dança sem coreografia, mas perfeitamente ensaiada pelo tempo que construíram juntos. Ele continuava a não falar. Mas agora, ela escutava tudo. Sabia o que significava quando ele a observava de longe enquanto ela lia na biblioteca. Sabia quando ele a acompanhava com o olhar até que ela subisse as escadas, mesmo sem dizer boa noite. Sabia quando ele tocava sua mão de leve ao passar por ela no corredor, e a eletricidade silenciosa daquele toque dizia, eu penso em você o tempo todo. Era uma nova linguagem. Mais íntima que qualquer conversa. Mais reveladora que qualquer confissão. E Alina, mesmo sem entender como, já falava fluentemente essa língua feita de olhares. Mas como todo silêncio carregado de emoção, bastava um ruído externo para estremecer. Na manhã do quinto dia, uma mulher chegou. Alta, elegante, envolta em perfume caro e passos decididos. Alina a viu cruzando o saguão com familiaridade, como quem conhecia cada centímetro daquele palácio. E o que viu a seguir, partiu algo dentro dela. A mulher entrou no escritório onde ele estava. Fechou a porta atrás de si. E o silêncio, que até então era ponte entre ela e ele, de repente virou parede. Alina não queria invadir. Mas o coração dela não sabia obedecer. Passou pelos corredores com passos curtos, disfarçados, e se posicionou perto da parede externa da sala. Não ouviu palavras, é claro. Mas o que viu, por uma fresta entreaberta, a deixou sem chão. A mulher tocou o rosto dele com uma intimidade que parecia habitual. Ele não a afastou. Apenas sustentou o olhar. E então, a mulher sorriu e se afastou com um beijo no canto da boca dele. Alina recuou como se tivesse levado um golpe. Voltou para o quarto como quem foge. Ficou ali, trancada, com os pensamentos em desordem. Quem era ela? O que significava aquilo?
Será que tudo o que viveram foi apenas mais uma ilusão? As perguntas latejavam. E, pela primeira vez, o silêncio dele não era abrigo. Era ruído. Naquela noite, ele apareceu à porta. Ela já não o esperava. Mas ele veio. E, como sempre, não disse nada. Apenas a olhou. Ela manteve os olhos nos dele, esperando algo. Mas o que viu foi o mesmo silêncio. Só que agora, seus olhos não falavam. Se calavam. Talvez porque ele não sabia como explicar. Talvez porque achasse que não precisava. Talvez porque ela não quisesse ouvir. Quem era ela? Perguntou, com a voz firme. Ele não respondeu. Nem com palavras. Nem com os olhos. E esse silêncio foi diferente de todos os outros. Foi vazio. Alina sentiu o corpo inteiro enrijecer. Eu não sou o tipo de mulher que espera. Nem a que implora. Nem a que compete. Disse, com a garganta apertada. Ele deu um passo à frente. Mas ela ergueu a mão. Não. Não venha agora. Se for para continuar mudo, é melhor que vá. Ele hesitou. Olhou para ela como se dissesse tudo que não conseguia articular. Mas não se moveu. Nem para frente. Nem para trás. Apenas ficou ali, parado. E então, virou-se. E foi embora. A porta se fechou com o mesmo silêncio com que abrirá. Mas dessa vez, o silêncio doía. Alina deitou-se na cama sem se despir. O travesseiro ainda tinha o cheiro dele. E isso só piorava. Ela apertou os olhos, tentando não chorar. Mas as lágrimas vieram. Não por causa da mulher. Mas porque ela, que havia finalmente se permitido sentir, agora se via de novo diante de uma parede. E desta vez, os olhos dele não disseram nada. Alina passou o dia em silêncio. Mas não o tipo de silêncio que compartilhava com ele, aquele que aquecia, que dizia tudo sem falar. Era outro silêncio agora. Um silêncio frio. Fechado. De dor contida. De desilusão. Ela sabia que algo havia mudado. Ou talvez fosse ela quem havia mudado. Não conseguia mais encarar aquele palácio da mesma forma. Tudo parecia opressivo, exagerado, sufocante. Cada sala, cada corredor, cada detalhe luxuoso que antes a fascinava, agora pesava nos ombros como lembrança do que nunca foi dito. A mulher que entrará no escritório, quem quer que fosse, tinha quebrado o feitiço. E pior, ele deixará. Naquela tarde, Alina fez as malas. Dobrou as roupas que mal havia usado. Colocou de volta os sapatos, o caderno, os pertences. Fez tudo em silêncio, com os olhos secos, porque já chorara o bastante. Agora era a hora de ir. Não havia contrato que a obrigasse a ficar. E nem mais sonho que a fizesse querer. Ela deixou a mala pronta ao pé da cama e se sentou diante do espelho. Olhou para si mesma. A mulher que a encarava de volta era diferente daquela que chegou. Os olhos estavam mais abertos. O corpo mais vivo. Mas o coração doía. E era isso que mais doía, saber que ela o amava. E que ele não fez nada para impedi-la de partir. O céu começava a escurecer quando ela cruzou o saguão. A assistente se aproximou, preocupada. A senhorita vai sair? Perguntou, em voz baixa. Alina apenas assentiu. Vai voltar? Ela hesitou. Depois balançou a cabeça. Não. Não tem mais porquê.
A assistente olhou para ela com algo parecido com tristeza. Mas não disse nada. O motorista já estava à porta. Alina desceu os degraus de pedra com a mala na mão, cabeça erguida. O vestido leve balançava com o vento, e o ar da noite parecia mais frio do que deveria. Foi quando sentiu. Não ouviu passos. Não ouviu chamado. Mas sentiu. O ar mudou. O tempo parou. E ela sabia, ele estava ali. Virou-se devagar. E o viu. No topo da escada. Imóvel. Apenas olhando. Mas o olhar dele não era o mesmo. Agora, os olhos dele estavam desesperados. Ela sentiu o corpo estremecer. E pela primeira vez, ele deu um passo. Depois outro. Desceu as escadas como quem rompe uma prisão invisível. Ela não se moveu. Apenas o observou. Ele se aproximou, o peito subindo e descendo de forma descompassada. Os olhos falavam. E dessa vez, gritavam. Não vá. Mas ele ainda não dizia nada. Por que agora? Perguntou ela, com a voz embargada. Por que só agora você me olha como se tivesse medo de me perder? Ele continuou sem dizer uma palavra. Mas os olhos estavam molhados. E então, ele se ajoelhou. Ali, diante dela. Sem voz. Mas com o gesto mais poderoso que já fizera. As mãos seguraram a barra do vestido dela. Os olhos, fixos nos dela. Era uma súplica. Um pedido mudo. Um clamor silencioso, fique. E ela desabou. Alina caiu de joelhos também. Abraçou-o com força. Chorou como quem não aguentava mais guardar. E ele a envolveu com o corpo inteiro. Não disse nada. Mas tudo nele falava. As mãos. O abraço. O peito contra o dela. Era como se dissesse, eu não sabia como te segurar, até perceber que estava te perdendo. Ficaram ali, no chão frio da entrada, enquanto o motorista observava à distância, respeitoso. A mala, esquecida ao lado. E a noite, testemunha de tudo. Mais tarde, de volta ao quarto, ele preparou um banho para ela. Acendeu velas. Encheu a banheira com água morna e essência de jasmim. Ela entrou, os olhos ainda inchados, mas o coração leve. Ele ficou ali, sentado ao lado, em silêncio. Com uma toalha sobre os joelhos. Pronto para cuidar. Alina o olhou, e então falou. Você não precisa falar. Mas, me diga com o corpo. Com os olhos. Com tudo o que você é. Ele a olhou como se dissesse, é tudo o que eu sei fazer. Depois do banho, ele a carregou até a cama. Secou seus pés com uma toalha como quem realiza um ritual sagrado. E então a deitou entre os lençóis. Dessa vez, ela não era uma mulher insegura. Era uma mulher inteira. E ele a tocou com reverência. Beijou cada marca. Cada curva. Cada sombra. Ela o sentiu mais profundo, mais entregue. Era como se ele quisesse compensar cada segundo de ausência. Como se cada gesto dissesse, você é minha escolha. Não importa quem veio antes. Só você. Fizeram amor como se fosse a última vez. Mas sabiam que era apenas o recomeço. Depois, deitados, mãos entrelaçadas, Alina falou em voz baixa. Quando eu tentei fugir, você não usou palavras, nem promessas, nem mãos. Você só me olhou. E eu fiquei. Ele virou o rosto. Olhou para ela. E então, pela primeira vez,
abriu a boca e disse seu nome. Alina. Foi apenas isso. Mas ela chorou. Porque não havia nome mais bonito do que aquele, dito naquela hora, por aquele homem. O nome dela ecoou no quarto como uma prece. Alina. Nenhuma outra palavra se seguiu. Nenhuma explicação. Nenhuma confissão dramática ou discurso romântico. Apenas o nome, sussurrado como se ele o estivesse dizendo pela primeira vez, e talvez fosse. Porque, até aquele momento, tudo entre eles havia acontecido sem linguagem falada. Seus corpos haviam se compreendido. Seus silêncios haviam se entrelaçado. Suas almas, talvez, já estavam se buscando muito antes do toque. Mas agora, com aquela palavra, dita com os olhos úmidos e a voz rouca de emoção, ele rompeu a última fronteira. E ela entendeu. Foi o nome dela, e só o nome, que selou tudo. Nos dias que se seguiram, nada parecia mais igual. Ele continuava a falar pouco, quase nada. Mas agora ela sabia. Sabia que quando ele passava os dedos por seus ombros ao cruzarem o corredor, era sua forma de dizer sinto sua falta. Sabia que quando ele preparava café e deixava na bandeja do quarto sem dizer nada, era como dizer pensei em você antes mesmo de mim. E quando ele a olhava por longos segundos, sem desviar, sem piscar, ela ouvia, estou aqui. Você é minha paz. Não era um amor de palavras. Era um amor de presenças. Alina passou a escrever. No diário da mãe, todos os dias, registrava os pequenos gestos que ele fazia, gestos que passariam despercebidos aos olhos comuns, mas que agora ela sabia decifrar. Hoje ele me esperou do lado de fora do banho, segurando minha toalha como se fosse um gesto qualquer. Mas não era. Era cuidado. Hoje ele me olhou enquanto eu lia, e quando terminei, ele apenas pegou o livro, encostou no peito, e me devolveu. Foi o jeito dele dizer que sentiu o mesmo que eu. Hoje ele deitou no chão ao meu lado, sem falar, e ficamos ali por 1 hora. E, ainda assim, foi a conversa mais profunda da minha vida. Ela estava sendo amada com um tipo de amor que não se grita. Que não se exibe. Mas que marca. Que transforma. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelos jardins, ela parou diante da mesma oliveira onde ele lhe entregará o diário. O sol filtrava a luz por entre os galhos, e as folhas dançavam ao vento como se celebrassem alguma revelação invisível. Ela se virou para ele. Por que nunca fala muito? Perguntou, sem cobrança. Apenas com curiosidade suave. Ele a encarou. E, com a ponta dos dedos, tocou os próprios lábios. Depois, colocou a mão sobre o peito dela, exatamente onde o coração batia. Depois, pousou os lábios sobre sua testa. E foi só. Mas aquilo foi mais do que qualquer discurso. Ela entendeu, ele falava onde importava. Não com a boca. Mas com a alma. Foi numa manhã de céu nublado que a assistente lhe entregou um envelope. Dentro havia uma carta, escrita com caligrafia firme e limpa. E a assinatura dele no final. Alina leu com as mãos trêmulas. Eu te observei no silêncio porque temia quebrar algo precioso. Descobri cedo que palavras podem ferir mais do que toques. E eu, que carregava tantas palavras não ditas, aprendi a me calar. Mas com você, cada gesto que fiz foi uma forma de te dizer o quanto você me mudou. Me fez querer ser alguém que fala. Mesmo que só com os olhos. Ou com o corpo. Você me deu coragem para chamar seu nome. E hoje, se você deixar, quero aprender a falar o resto. Com você. Ela chorou enquanto lia. E quando terminou, correu até ele.
o encontrou no mesmo lugar de sempre, junto à janela. Sem hesitar, o abraçou pelas costas. Eu não quero que você fale. Sussurrou. Não precisa. Só me prometa que nunca vai embora em silêncio. Ele se virou devagar. Segurou o rosto dela entre as mãos. E, com os olhos nos dela, respondeu. Nunca. A palavra saiu baixa. Rouca. Quebrada. Mas foi tudo o que ela precisava ouvir. Meses depois, estavam em uma praia isolada, pés descalços na areia, enquanto o vento brincava com os cabelos dela. Era aniversário de Alina. E, naquele dia, ele falou mais do que nunca. Disse com os olhos que ela era a mulher mais linda que já vira. Disse com as mãos que seu corpo era lar. Disse com a respiração entrecortada, enquanto dançavam sob a luz da lua, que nunca quis outra. E, no fim da noite, enquanto a abraçava por trás, diante das ondas, murmurou em seu ouvido. Eu te amo. 3 palavras. 3 mundos. 3 promessas. Ela se virou, com os olhos marejados, e respondeu sorrindo. Eu sei. Você disse isso desde o primeiro toque. Hoje, sempre que alguém pergunta como Alina soube que ele era o homem da vida dela, ela sorri e diz. Porque ele não falou nada. Mas o que ele fez com o meu corpo, disse tudo. E o que ele fez com a alma dela, disse mais ainda. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.